Dune Awakening vale a pena? Eu direi nesse vídeo para os senhores da maneira mais sincera e honesta. Vamos lá. Vou deixar meus pontos aqui e na sua maioria foram positivos. Bem, Dune está sendo um ótimo jogo para mim, na minha opinião, no sentido de exploração, descoberta de itens, mapas, recursos e a própria história de Dune em si. E obviamente o game é sobre isso. E trouxeram de fato vários aspectos da ficção, dos livros e do filme pro game. No começo, a exploração para mim foi única, mesmo tendo jogado aquele final de semana do beta. Você tem que, obviamente, não ficar marcando ali nas areias longe das ilhas, né, de pedra, por conta do Shai Hulud, a Miocona. Então essa seria a primeira coisa que você tem em mente. Segundo, a necessidade do manejo da sede. Ou seja, ainda é um jogo que tem como elemento o survival, né? Sobrevivência. Então o recurso que você vai mais monitorar ali seria de fato a água. Se você ficar sem água, você toma debuff de estamina e pouco a pouco seu HP vai caindo até você ir de bala. No começo pode ser desafiador, mas o game tem mecânicas para contornar isso, como as plantas nas ilhas e quando você descobre a coleta de sangue. Além da minhoca, da sede, temos o sol e as tempestades. O sol é o seguinte, quanto mais você ficar exposto, andando a pé por aí no sol, mais ele vai drenar o seu medidor de água, como se você tomasse ali uma insolação na cabeça. Então o abrigo do sol é frequente para você manejar melhor o seu medidor ali de água, né? E tem as tempestades, que se você ou seu veículo ficarem expostos a ela, vão tomar muito dano, podendo de vala, e o veículo destruído ou parcialmente destruído, danificado ali, né? Então, são essas mecânicas que deixam o game interessante, o que te faz tomar medidas e decisões para se abrigar e sobreviver nesse meio. Então, ao menos para mim, é um ponto positivo essa questão do survival. Não vi nem que é de mais nem de menos, para mim tá legal. Agora, falando de maneira mais específica sobre a exploração, pode ser um ponto positivo ou negativo. E eu te falo por quê. Negativo porque muitos podem não gostar do fato de ficar andando ali, nem que seja nas suas sandbikes, né, as motos, para cima e para baixo, de ilha em ilha, podem julgar maçante, tedioso, etc. Isso em determinado ponto do game muda, entre aspas. Porque no começo, obviamente, você vai ficar com a movimentação limitada. Você não tem nada. Você tem que coletar coisas, recursos, aprimorar seus conhecimentos na sua árvore tecnológica, para poder ir melhorando isso. E assim, na minha visão, essa trajetória é um ponto positivo. Eu entendo que para te colocar dentro do game, a história, da atmosfera, ambiente de Duna, você tem que se ambientar aos poucos. Você acaba conhecendo cada raça, tipo de NPC, né, de acordo com o mapa, memorizar todos os recursos de cada mata, pontos de interesse, bases inimigos, etc. Então, assim, podem não gostar por jogar massivo, demorado, mas, ao meu ver, faz sentido. E posteriormente, quando você tiver já com seu ornitóptero, o aviãozinho, muda completamente. Fica muito mais fácil e divertido essa exploração. Outro ponto que muita gente geralmente não leva em consideração, mas eu particularmente, que sou muito chato, bem chato com isso, principalmente nos jogos lançados ano passado e esse, eu levo em consideração, é os diálogos. Os diálogos do NPC em alguns games me irritam profundamente. Porque parece que você está falando com uma mula e ele te trata como um imbecil. E não agrega em nada. Na conversa, na história, missão, nada, nada, nada. Já em Dune, me agradou. Eu paro para ler, interagir, prestar atenção na história, porque conta sobre a missão, ou conta sobre o NPC que você está falando, ou conta sobre alguma casa que compõe o Landsred, por exemplo, que seria o conjunto de casas que serve o Imperador. Então, não vi nenhum diálogo porcaria até o momento. Ao menos para mim, isso também é um ponto positivo. A questão das construções, né, da sua base, de maneira geral, pode confundir um pouco no começo. É meio zoado você ter que usar o Ctrl, Alt, R, e ir e voltar, até você decorar como funciona o esquema de construções. Só que depois você, de um tempo, acostuma e fica bem tranquilo. Não sei se é um ponto tão relevante assim, e permite você customizar a sua base da sua maneira. Decorações, moldes, tendo portão, não tendo portão, garagem, ponto, colunas, etc. E fica mais tranquilo, você se acostuma.
E as decorações, tipos diferentes de arquitetura, por exemplo, variam de acordo com a sua facção e o quão elevado você tá de respeito, digamos assim, de ranking dentro da facção, daí libera algumas outras coisas. Agora, um ponto crítico desse game, eu já ouvi bastante falar e eu também senti isso, é o combate. Mas, assim, o combate à distância, com as armas sniper, 12, rifle, pistola, etc., é bem tranquilo, porque tem diferença nas armas de uma para outra, que torna legal o tiroteio, tendo armas com munição de veneno, por exemplo, no caso da sniper, tem lança-chamas, armas que atravessam o escudo, né? Então, bem variado e de acordo com a sua gameplay. Mas, o combate corpo a corpo deixa a desejar de fato. Porque como a empresa tentou, e eu acho isso muito legal, gosto de verdade, quando pegam o cerne ali, pegam algo que realmente tem nos livros, tem no filme, etc., e trazem para o jogo, ele acaba, às vezes, não funcionando como deveria, vamos colocar assim, que é o escudo. O escudo na ficção, nos livros, filmes, etc., ele é feito para barrar, para bloquear qualquer tipo de projétil rápido. Então, bala, míssil, né? No caso do filme lá que você viu o bombardeiro, é para bloquear. Porém, se em velocidade lenta, ele vai penetrando o escudo até atingir o alvo. Então, assim, às vezes, por conta disso, o combate corpo a corpo acaba ficando alguma coisa meio que ensaiada. Você espera dar o parry, dá o parry, o bicho fica stunado, você vai lá dar um ataque pesado, GG. Aí você faz de novo, de novo, de novo. Então acaba podendo enjoar. Não é muito fluido de maneira geral. Porém, acredito que dá para contornar. Como? As habilidades das classes. No meu caso, eu estou usando as Bene Gesserits. E eu consigo contornar esse combate meio que massivo justamente usando as habilidades dela. Porque daí fica mais dinâmico. Você acaba tendo estratégias de combate melhor e você consegue até mesclar. Como assim mesclar? Referente às classes, eu comecei como Bene Gesserit, mas eu peguei ponto em Trooper, no caso Soldier, soldado, né? E pretendo pegar em outras classes. Então você consegue ter uma mistura de classes para sua própria gameplay, julgando achar as melhores skills para um ponto do jogo ou outro. No caso, você pode pegar suas skills de movimentações para explorar. Do outro, quando tiver o combate, você pode trocar ali na hora e usar skills que são melhores para combate do que exploração. Então é uma maneira mais dinâmica que você consegue para contornar justamente esse combate mais engessado e travado do corpo a corpo. E assim, eles estão melhorando essa questão do combate corpo a corpo desde o beta. Melhorando o manejo de estamina para não ficar tão repetitivo, mas ainda tem que melhorar de fato, né? Ao menos estão escutando a comunidade. Os veículos. Os veículos, no começo, a sua melhor amiga é a Sandbike, não tem outra coisa. A moto ali vai ser o que vai te dar um outro ar referente à exploração, até porque você vai precisar dela para evitar o meu Mercosul lá, o Shai Hulud. Então ele vai melhorar muito a sua mobilidade. E não é demorada para desbloquear, é bem tranquilo. O segundo veículo já é o Buggy, um veículo um pouco mais lento, pesado, mas que consegue aguentar muita carga de recursos no inventário dele. Inclusive, até minerar recursos de cima dele é bem satisfatório. Ele pode ser controlado por uma pessoa ou até 3. Por quê? Ele tem 3 lugares: o do piloto, o passageiro e o cara na torreta que fica ali para minerar. Só que, se você estiver sozinho, você pode fazer outra função de minerar. Você pode pilotar, tá perto do minério, troca o assento, vai para a torre de mineração e faz isso. Então, assim, é um pouco mais lento fazer isso, mas funciona da mesma maneira. Aí depende se você tá solo ou tá jogando em galera, né? E o nosso querido e maravilhoso ornitóptero, que é o aviãozinho. Quando você faz ele, cara, é outra vida. Nossa, é outra vida. É algo assim sensacional. Você para de ser quase um carteiro da areia para ter uma exploração e visão de mapa bem melhor. Muito mais fácil. É um assento para uma pessoa, que eu desbloqueei até agora, que é o de reconhecimento. Só que permite uma coisa que eu achei sensacional.
Se tiver com o ornitóptero ali, seu amigo consegue ficar em cima dele, não dentro, em cima, como se estivesse surfando. E eu vi isso até na live dos devs, que fizeram isso, eles pensaram em tirar, mas deixaram porque é muito engraçado e divertido. Então, cara, é maravilhoso quando justamente a gente consegue fazer isso. Os outros veículos eu não fiz ainda, não desbloqueei nada, afinal eu tô jogando bem tranquilo, bem de boa, aproveitando o game, explorando, vendo os diálogos, etc. E não rushando ele, né? Então, os outros veículos, como a colheitadeira, o ornitóptero de carga, o ornitóptero de assalto, ainda não tive contato. O comércio também não tive muito contato, até cheguei aí lá, vi que tinha alguma coisa, outra para venda, não quis comprar nada, nem botar nada a vender, porque eu não tinha nada ali para vender no momento. Então, não tenho muita experiência com isso. Então, não sei dizer se é bom ou ruim, né? E para quem queria saber, o PVP eu não tive oportunidade ainda. Novamente, eu tô curtindo o game, não apressando, então não fui ainda no Deep Desert, que é o late game do jogo. Eu tô bem tranquilo ainda. Tô mexendo na base, tô fazendo mais ornitóptero pros outros dois amigos meus. Então, tô devagar. Não cheguei no PVP lá pra frente ainda. Agora, o maior ponto negativo desse game, pra mim, ainda vai ser o preço. R$ 180 de lançamento amanhã, dia 10, é pesado. Pelo menos eu acredito que seja pesado para a maioria dos BR. Aqui é pesado, cara, pesado. E eu não digo que não vale, tá ligado? Eu não digo que não vale. Beleza, vale, mas para a realidade de muitos, não dá. É muito caro. E acredito que se fosse mais barato, teriam mais players BR. Bem, eu acho que eu consegui abranger tudo. Se eu não conseguir, comentem aqui. Perguntem, eu posso responder. Ou entrem na live também, eu faço live quase todos os dias, inclusive estou fazendo só de Dune no momento. Então assim, eu espero que, né, na minha visão, vocês consigam pelo menos ter uma ideia agora de se comprar ou não, né? Eu particularmente acredito no game, até porque os devs falaram que tem anos já de conteúdo para Dune e vão lançar atualizações e conteúdos novos a cada 3 meses, né? Coisa do gênero. Eles estão vendo já, reparando bugs, vendo defeitos, melhorando o server. Eles estão tendo uma boa comunicação com a comunidade. Ouvindo, então para mim já tá valendo a pena de fato. Claro, que com ressalvas. Como eu tinha dito, você é muito apegado à gameplay ali do corpo a corpo, pode estranhar, mas eu diria para dar uma chance e tentar contornar com as habilidades das classes. Além disso, a ideia do jogo é jogar em grupo, né? Amigos, guildas, mas o game também te permite que você consiga fazer quase tudo solo, como eu estava fazendo. É mais trabalhoso, mais demorado, mas consegue-se. Eu espero que o game continue evoluindo e melhorando e arrumando os problemas desse game. Além disso, eu esqueci de falar, mas também tem os combates e conflitos das facções. Entre elas, vai ser os Artreides e os Harkonnen, por enquanto. Para quem curte PVP, né? Mas isso lá no Deep Desert, só no Endgame. Enfim, espero ter esclarecido. Novamente ajudado na decisão, se vai pegar o game ou não. Se você assistiu até agora, curta, por favor. Se inscreva também, por favor. E dúvidas podem colocar aqui nos comentários. Eu respondo uma por uma na medida possível. Espero ver os senhores em Arrakis no nosso game. Estamos aí. Passo live novamente todos os dias. Um beijo de luz e até mais. Valeu!